Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e viver uma falsa espiritualidade é viver enganando a si mesmo, tanto no presente quanto no futuro. Meu nome é Eduardo e hoje nós vamos falar sobre como é a bênção espiritual. Meu nome é Clinton e ser espiritual é se parecer com Jesus. Meu nome é Messias e é mais do que importante nós identificarmos como é a falsa espiritualidade, para que a gente não possa cair nesse laço que realmente não provém de Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3 o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas o que seriam essas bênçãos espirituais? Toda sorte de bênçãos é ser próspero financeiramente e materialmente? Toda sorte de bênçãos é possuir autoridade no reino dos céus? E será que é possível viver uma falsa bênção espiritual? Baseado nessa passagem, no episódio de hoje, iremos falar sobre o perigo da falsa espiritualidade e o que seriam as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, não saia daí porque a gente volta já. Um outro perigo que ameaça a igreja atual é a formação de um espiritualismo antibíblico, bem evidente em nossos dias. Um espiritualismo que relega a palavra de Deus a um segundo plano. Muito bem, pessoal. Para a gente estar iniciando a nossa conversa nesse episódio, vamos entender um pouquinho aí, né, qual é o conceito histórico, teológico e prático de Efésios capítulo 1. Você poderia falar para a gente, Clinton? A epístola de Efésios, ela tem aí uma intenção de ser uma epístola onde Paulo vai falar sobre a unidade da igreja, mas ela também é uma epístola completamente doutrinária, né? Uhum. E não à toa Paulo começa o capítulo 1 falando de doutrina, né? Logo depois de se apresentar nos primeiros versículos, do 3 em diante, que é o texto que a gente vai usar aqui hoje, ele vai falar sobre doutrina, ele vai falar sobre bênçãos espirituais e dali em diante ele começa a colocar a doutrina da salvação mais clara, né? Então é uma epístola que hoje é muito relevante, é uma das epístolas que mais fala aos nossos tempos, junto com Romanos, né, junto com algumas outras. É uma epístola que Paulo detalha muito o que ele quer dizer, ele explica muito o que ele quer dizer, e não só isso, né? O capítulo 1 é um dos capítulos aí mais controverso em vários lugares aí em questão de interpretação, né? Uhum. As pessoas colocam aí mais de 5 interpretações possíveis para esse capítulo, né? Então é uma epístola que, embora seja muito rica, ela é muito profunda também, e ela precisa ser estudada aí com cautela. Ela também traz consigo muitos elementos práticos, né, no que diz respeito à vida cristã. Ela vai falar de bênçãos aqui, mas a gente vai ver no decorrer da carta Paulo falando da vida diária do cristão, né? No próprio capítulo 2 ali ele vai colocar a salvação pela graça, tendo como consequência a prática de boas obras, no versículo 10 do capítulo 2. A gente vai ver Paulo falando um pouquinho mais à frente também do dever dos filhos, no capítulo 5, no dever do marido e da mulher, né, dos pais, no capítulo 5. Então a gente vê que ela tem um aspecto tanto teológico quanto também prático, né, mostrando claramente o que nós já viemos falando de muitos outros episódios atrás, que a boa teologia ela tem que levar uma vida piedosa, né, uma vida espiritual. É mais ou menos essa a ideia que eu vejo dentro da Epístola de Efésios. Eduardo e Messias, vocês gostariam de fazer algum acréscimo? Não. O Clinton expôs muito bem o que foi proposto aqui sobre o que se trata Efésios, né? E como até já disse bem o pastor Paulo Júnior, que Efésios é a carta mais profunda que nós temos
no Novo Testamento e na Escritura, né? Então nós temos que, como o Clinton falou, olhar sobre o aspecto de Paulo, sobre a visão de Paulo, que doutrina, ortodoxia também tem a ver com prática, ortopraxia, né, como se fala. Então não tenho nada adicional ao que o Clinton falou nesse momento, não. Uma coisa interessante que o Clinton falou aqui sobre essa divisão doutrinária aqui, antes do Eduardo comentar algo, dessa divisão de Efésios, né, que a primeira parte ela é doutrinária e a segunda ela é prática. Talvez essa parte doutrinária a gente absorve com maior facilidade. Agora, quando a gente já entra em contato com essas partes práticas aqui de Efésios, a situação ela já muda um pouquinho, né? Pode falar aí, o Eduardo. Então, John, a Epístola de Efésios, ela deixa bem claro que não tem como você separar doutrina de prática, né? Uhum. Acho que a gente, na nossa cabeça, a gente faz uma dualidade de entender que uma coisa é teoria e a outra é prática. Tudo na vida, nós colocamos como se uma parte fosse teoria e a outra fosse prática, como se isso fosse somente teologia. A gente vê até alguns pastores fazendo isso, né? Ah, não, isso é teologia. Não, isso é vida prática. Não. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na Epístola de Efésios, em toda ela. Ele começa a estabelecer doutrinas fundamentais da fé cristã, organizando cada aspecto, e a partir do capítulo 2, do versículo 5 e 6, isso já começa a se tornar algo vivido. Ele já começa a aplicar isso na sua vida diária. Nós entendemos isso no sermão quando a gente coloca a aplicação no nosso sermão, de que isso não fica apenas na teoria, no modo que a gente conheça intelectualmente, mas que isso se torne um estilo de vida, que isso tenha uma implicação prática no meu modo de viver e no meu modo de agir, né? Uhum. Então eu acredito que seja nesse sentido. Ah, certo. Pode falar. Ô John, deixa eu só fazer um comentário. Isso que o Eduardo colocou é importante, porque a gente tem aprendido aqui na escola bíblica, né, nós temos feito o estudo de Romanos. E muitas pessoas às vezes realmente faz essa diferenciação, e a gente lidou com uma pessoa questionando isso, né? Questionando, mas olha só, será que quando eu estou estudando teologia, eu estou buscando conhecer, isso já não é uma prática, né? Isso eu já não estou vivendo aquilo que a Bíblia coloca para mim como a busca por Deus? E realmente é isso, né? Na prática a gente não tem como fazer essa separação. A gente faz por quê? Porque às vezes a teologia ela é tão profunda que ela não mexe tanto, né, deveria, mas ela não mexe tanto com o nosso coração, ela mexe muito com a nossa mente, ela mexe muito com o nosso intelecto, né? Uhum. Mas se a gente for olhar o que Deus quer ao inspirar homens para escrever a Escritura, é exatamente isso, é fazer com que o nosso intelecto ele mova os nossos pés. O nosso intelecto ele seja um guia para onde a gente anda, né? Tanto que a ideia de cosmovisão é isso. A maneira como eu enxergo o mundo vai dizer muito a respeito com os lugares que eu vou, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu compartilho a minha vida. Então, realmente não tem como separar. O Eduardo foi muito cirúrgico nesse comentário. Eu vejo dessa maneira também. Eu vejo que não há uma dualidade, não há uma dicotomia. O que Paulo coloca no capítulo 2, versículos 8 a 10 é isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já de antemão preparou. É isso, salvos pela graça que vive agora as boas obras, não tem como separar uma coisa da outra. Pessoal, algo interessante, tipo, lá em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, né? No capítulo 15 de João, no verso 14, diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, João vai dizer assim: andai como Cristo andou, não é verdade? Então, isso remete à prática. Mas a gente vê que, por exemplo, como está lá registrado em Marcos, capítulo 12, 24, quando Jesus está falando aos fariseus, que ele fala assim: Jesus lhes respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Então é mais do que claro de que, para que você possa praticar,
você precisa conhecer. E por você conhecer, você tem que praticar. Isso está muito claro, tanto nesses textos, principalmente aqui, como a gente está comentando, na carta de Efésios. Sim, e só para encerrar o raciocínio, o Clinton colocou bem a questão, fala como também nos elegeu nele, antes da fundação, para que propósito, existe um alvo, existe um objetivo. Qual é esse objetivo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esse versículo ele encerra bem o nosso raciocínio de entender que a doutrina da eleição, de que todas as doutrinas que estão compreendidas intelectualmente, elas são estabelecidas com um objetivo prático, de que nós possamos ser santos e irrepreensíveis, sendo estabelecidos cada vez mais próximos da imagem do Filho de Deus. Entrando um pouquinho mais específico aí no tema que a gente vai estar falando hoje sobre a falsa espiritualidade, né? Como a gente viu que essa carta ela se divide em duas seções, né? Doutrina e prática, né? E quando a gente fala de doutrina e de prática, a gente entra naquele requisito da fé, naquela questão da fé. É como se essa carta tivesse dividido em fé e em obras, né? Então, nesse sentido, eu vou pedir para o Messias comentar, depois o Clinton e o Eduardo ficam à vontade para comentar. O que seria aí uma falsa espiritualidade? Pelo que eu vejo nas Escrituras, principalmente quando Jesus está batendo contra os fariseus, a falsa espiritualidade se mostra, digamos que, em uma fé que é morta, como já disse Tiago. Às vezes você diz, fala, vive colocando doutrinas, por mais corretas que sejam, vive pregando por aí, mas é aquilo que Jesus disse lá no capítulo 7 de Mateus, né? Sobre a ideia de que você fala para alguém fazer e você mesmo não está fazendo. Então, a falsa espiritualidade se coloca desta forma: quando você tem a noção de que você deve obedecer, você sabe o que deve obedecer, você conhece a doutrina, você conhece as ordens, você prega essas ordens, você prega essa doutrina, mas não se preocupa em nenhum momento em cumprir nenhuma delas, nem sequer você se esforça. E a gente vê isso direto. E os fariseus, os saduceus, toda hora colocando jugo pesado sobre a população judaica, mas Jesus disse que era tradição de homens, né? E eles terminavam que falavam, mas não cumpriam nada daquilo que Deus ordenava de fato. Então, creio que a falsa espiritualidade é exatamente isso, quando você apenas fala e não faz nada. Assim, só para ver se o Clinton e o Eduardo, antes deles comentarem, você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem assim, né, de andar no espírito, né, espírito de oração. Isso aí seria, entre aspas, uma falsa espiritualidade. As pessoas dizem que você tem que estar em espírito de oração, você tem que andar no espírito, né, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Há muitas experiências místicas que as pessoas dizem sentir por aí, né, arrepios, sentir que toca, um tocar diferente. Isso daí seria uma falsa espiritualidade? Porque o Messias ele pontuou bem. O Messias ele colocou uma falsa espiritualidade assim, com base naqueles que conhecem, né? Esse é uma das falsas espiritualidades, mas tem essa outra ideia também, que é o que o John perguntou. Não, então, existem sim, eu acredito em falsos conceitos. Eu não sei se o princípio todo está errado. Por exemplo, orar em espírito é um termo usado na Bíblia, mas isso quer dizer que você tem que estar ali pensando e mentalizando aquilo como uma confissão positiva? Não é o conceito estabelecido. Acredito que bênçãos espirituais, que andar no espírito, estar no espírito, são coisas que são mal aplicadas na nossa vida diária. Porque se nós temos o Espírito em nós, todas as coisas que nós fazemos, nós cristãos, devemos fazer, são do Espírito e devem ser frutos dele em nós, como Paulo diz em Gálatas 5, que esses frutos do Espírito devem ser revelados em nós, né? Então, assim,
experiências místicas, transcendentes, essas experiências que muitas vezes se resumem em situações extremamente psicológicas, totalmente explicáveis, elas não são experiências espirituais. Elas são falsas interpretações das verdadeiras experiências espirituais, que são arrependimento, oração, contrição, frutos do Espírito, coisas que a gente pratica por não ser mais a mesma pessoa que era, por ter sido transformado por Cristo, sabe? Então, assim, para resumir em poucas palavras, eu acredito que seja o mau uso desses termos, que cobertura espiritual, por exemplo, não se trata de uma pessoa interceder por mim, é a terceirização de serviço. A cobertura espiritual, eu acreditar que Jesus Cristo está sobre mim e ele me cobre espiritualmente. Que nada de ruim vai acontecer comigo? Não, mas que ele me cobriu do meu pecado. Então, eu acredito na falsa ideia, numa mística forçada desses termos. Eu não sei se todos os termos estão errados. Claro que existem os termos errados, mas eu acredito na deturpação deles, na má interpretação deles. Eu creio, John, que nesse caso existe sim uma falsa espiritualidade, porque por trás disso tudo existe uma falsa teologia, né? Não é simplesmente acreditar que andar no espírito é você rodar, é você balbuciar, é você ficar de quatro, imitar um cachorro. Essas coisas não tem nada a ver com espiritualidade. E é o que eu falei no começo. A minha frase no começo, quando eu me apresentei, foi isso, que você ser espiritual é você parecer com Jesus, né? Você é espiritual quando você imita as atitudes que Jesus teve, quando você faz aquilo que Jesus fez, quando você fala o que Jesus falou, quando você age como Jesus agiu, quando você reage como Jesus reagiu. Então eu vejo que isso tudo são atitudes espirituais. Agora, de fato, né, o que nós temos visto hoje em dia, as pessoas chamando de espiritualidade, não é espiritualidade. Na verdade, eu creio que seja sim uma deturpação dos termos, como já foi dito aqui, mas eu creio que essas deturpação de termos, elas vão além e acabam se tornando práticas deturpadas. Então as pessoas elas começam a falar algumas coisas e agir dessa maneira. Lembra que eu falei no começo que a nossa cosmovisão ela vai levar a gente a agir de uma maneira diferente da maneira que outra pessoa age, porque a outra pessoa tem outra cosmovisão. Então a maneira como eu enxergo Deus, a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu enxergo as pessoas, isso vai me fazer com que eu haja de uma maneira que eu vá fazer aquilo que eu enxergo, né, pelas lentes que eu enxergo, o que é correto e o que não é. Se eu tenho uma visão, uma cosmovisão, a partir da Escritura, de maneira nenhuma eu vou agir de uma maneira ímpia, eu vou agir de uma maneira incrédula, ou eu vou me parecer com o ímpio. A minha vida é diferente, a vida do cristão é diferente da vida do ímpio. Então, assim, se eu não enxergo o que é espiritualidade da maneira correta, eu vou começar a fazer algumas coisas que não condiz com a Escritura e que eu vou chamar aquilo de espiritual. Um exemplo disso aí algumas pessoas colocando aí que espiritualidade é você começar a falar em línguas no meio do culto. E aí a pessoa que fala em línguas, ela é super espiritual e todo mundo começa a ver e fala que ela foi batizada com o Espírito Santo e não sei o quê. Só que a gente não sabe como que é a vida dessa pessoa no dia a dia. E aí a gente acha que, assim, modo genérico de dizer, a gente acha que a pessoa por ter agido daquele momento no culto, ela é então uma pessoa espiritual. Quando, na verdade, a espiritualidade ela se mostra muito mais fora da igreja do que dentro durante os períodos de culto. Essa falsa espiritualidade é aquela que supervaloriza a emoção em detrimento da razão. Ô Clinton, nesse contexto que você falaram, no que você falou, no que o Eduardo e o Messias comentaram, a gente pode ver que uma falsa espiritualidade ela teria aí as suas implicações. Você falou aí de falar línguas, então a pessoa ali, ela pensa que está tendo um tipo de intimidade espiritual com Deus e na verdade ela não está tendo. A pessoa pensa ali que quando ela cai no chão, quando ela rodopia, ela pensa que está sendo tocada por Deus e não está sendo. Às vezes a pessoa ela pensa, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Na verdade ela não está debaixo de uma cobertura espiritual. Então aí, dessas implicações dessa falsa espiritualidade aí,
Quais seriam outros aí que a gente poderia estar comentando aqui, tá falando aqui? Pode comentar, o Eduardo. Então, eu costumo pontuar isso de dois lados. O que acontece? Existe essa falsa espiritualidade, desses termos, como o Clinton bem disse, é uma falsa teologia, porque a espiritualidade é uma consequência, ela é uma via da falsa teologia. E existe também, por outro lado, o orgulho que isso produz no coração da pessoa. Porque se ela, por exemplo, se ela é espiritual pelas obras, pelas coisas que ela faz, pela sua busca, pelo seu próprio esforço, isso primeiro reflete uma obra que aponta para mim, que Deus me dá por mérito, por trocar comigo uma vida de oração, uma espiritualidade, e também se consiste no sentido de que, uma vez que eu busco e você, ouvinte, não busca, eu me torno melhor que você. Então, é um orgulho que, de certa forma, indiretamente, ele é produzido no coração da pessoa que ela adere a esse falso movimento. Então, assim, é fruto de uma falsa espiritualidade. Eu tenho contato com pessoas que já se sentiram odiadas por Deus por não conseguirem falar em línguas, ou por não conseguir rodopiar no culto. Pessoas que, por outro lado, são extremamente arrogantes por terem essas menções de espiritualidades dentro de culto, de uma liturgia, de uma igreja avivada, uma igreja que a gente diz renovada, né? Então, assim, são as consequências de uma teologia toda que já está meio que distante da teologia saudável. E as consequências disso são desastrosas para a igreja quando a gente se rende, né, às falsas espiritualidades dentro da nossa congregação. Eu gostaria que o Messias comentasse agora, como ele já ficou um pouquinho em silêncio. É possível viver uma falsa espiritualidade dentro da igreja? Eu acredito que sim. E eu acho interessante notar que às vezes nem sempre, como foi bem falado, nem sempre é porque vou dar o exemplo. Às vezes é como foi falado, por ignorância. Porque eu vou dar até um testemunho, que eu até me envergonho, que aconteceu comigo. Quando eu tinha 14 anos, eu passei um ano na Assembleia, e convivi muito com os irmãos assembleianos. Como vocês sabem, a Assembleia durante a semana não para. E eu, um adolescente, né, por não ter nenhuma desculpa, porque eu não tinha realmente, eu sempre estava cultos de praticamente domingo a domingo, né? Teve certa vez que teve uma consagração da mocidade, que é como é falado na Assembleia de Deus, e teve aquele momento de devocional, leitura da palavra, cânticos, enfim, mas teve um momento que foi colocado para que todo mundo se ajoelhasse, começasse a orar, se colocar diante de Deus e tudo mais. E eu ouvindo o diácono da época falando em línguas, aquela coisa toda, aquela unção toda. E eu, poxa vida, só eu que não falo em línguas aqui. E eu comecei a orar, literalmente, pessoal. Eu comecei a orar pedindo para que Deus me batizasse com o Espírito Santo, para que eu falasse em línguas, para que eu alcançasse aquela espiritualidade. Eu tinha 14 anos na época, já estava orando com isso, com aquela consciência de, poxa, eu não sou tão espiritual, eu não falo em língua. Mas isso não foi porque eu tinha uma consciência de espiritualidade, mas como já foi falado, era por estar crendo numa teologia falsa. E isso foi muito ruim para mim. Eu estava acreditando que eu seria mais espiritual se eu estivesse falando. Eu estava dentro da igreja. E, infelizmente, eu estava vivendo essa falsa espiritualidade. Foi quando depois que, pela palavra de Deus, eu entendi que não era que funcionava assim. Então, tem muitas pessoas que acreditam, estão dentro da igreja, vivendo uma espiritualidade, mas, na verdade, estão vivendo uma falsa espiritualidade. Acreditando
acreditando que apenas cantar cânticos na hora do louvor, da ministração do louvor nos cultos, torna alguém espiritual. Tanto é que você vê que durante o culto, a maioria é dispersa durante a ministração da palavra. Agora, quando é no momento do louvor, é levantar de braços, é aleluia, é glória a Deus, é arrepio, às vezes até pulam, talvez falam em línguas, mas na hora da ministração da palavra estão conversando, olhando as unhas, mexendo no celular, e estão dentro da igreja. Infelizmente, sim. Eu afirmo por experiência e também por vivência que existe falsa espiritualidade dentro das igrejas. Em se tratando de falsa espiritualidade aí, olhando dentro da igreja, eu creio que seja algo que é bem comum mesmo. O exemplo colocado aí da questão do louvor é algo a se pensar, né? O próprio texto de Romanos 12, ele vai falar do culto racional, né? 12:1. Só que antes do culto racional, Paulo fala do sacrifício vivo, santo e agradável, né? Então, a gente às vezes tende a querer separar a espiritualidade, e às vezes a gente chega para alguma pessoa e fala assim, olha, eu tô meio mal espiritualmente e tal. Meu, como que você fica meio mal espiritualmente e o resto tá bom, então? Você só tá mal espiritualmente, o resto tá tudo bom. Como que o resto fica tudo bom se você tá mal espiritualmente? Se você entender que a base da tua vida é a sua espiritualidade, é a sua ideia diante de Deus. E outra, né, ainda mais do que isso, né, se você não tem essa dicotomia diante de Deus, se diante de Deus você é a mesma pessoa espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, como que você faz essa separação de eu tô meio mal espiritualmente, mas o resto tá bom? A conta não fecha, né? Então, uma falsa espiritualidade surge disso tudo também. E dentro do meio tradicional, a falsa espiritualidade surge por achar que, por estar na doutrina correta, por não estar no meio da bagunça, por não estar no meio de um movimento onde a baderna é generalizada, você então está livre de viver uma falsa espiritualidade. E é o que eu falei, a falsa espiritualidade ela não tem tanto a ver, né, com misticismo, ela tem muito a ver com vida diária, né? A gente tem uma falsa espiritualidade quando a gente olha os ensinamentos de Jesus, a gente vê o que tem que ser feito e a gente faz o contrário. Quando a gente espera um momento para poder ter o nosso momento de pecado, né? E às vezes despreza um momento em comunhão com algum irmão ou algo do tipo, e aí você então está vivendo uma falsa espiritualidade. Enfim, é uma série de coisas, é abrangente tudo que envolve a falsa espiritualidade, mas uma das que nós temos que tomar cuidado, principalmente é essa, é por achar que, por a gente não estar no meio de uma bagunça, a gente não tem isso, né? Quando na verdade o perigo é grande, ele está à porta. Deixa eu dar só mais um exemplo, pessoal, é bem rápido. Meu pai pastoreou uma igreja e logo quando a gente chegou nessa igreja, ele conheceu os líderes, né? E no momento que ele teve lá com os líderes, ele fez tipo um questionário justamente para conhecer como eram os líderes, né? E ele fez tipo uma coisa de pontuação, de você pontuar acerca da sua vida. Então, tava lá as perguntas como, por exemplo, como é a sua vida devocional com Deus? Aí a pessoa colocava 8, aliás, a pessoa colocava 8, 7. Como é que você se sente em seu relacionamento com Deus? Outra pergunta, aí a pessoa colocava 9, 10. Aí vinha outra pergunta, como é o seu relacionamento com a sua esposa? Aí a pessoa colocava 3, 4. Como é a sua relação com as pessoas do seu trabalho? 3, 5. Então, vê, a pessoa diz que está bem com Deus, mas com a esposa é nota 3, com a relação com os colegas de trabalho é 4, com a vida diária é 5, 4. Isso não faz sentido. Porque se você está bem com Deus, se você é 9 em pontuação do que você diz que está com Deus, é para ser 9 em todos os aspectos da sua vida. Ou pelo menos chegar perto desse padrão. Mas não, era 9 com Deus e 3 com a esposa. Isso não tem lógica, falsa espiritualidade.
O contrário também é verdadeiro, né? Eu vejo muitas pessoas que têm uma multidão de pessoas, se dá bem com bastante pessoas, conversam, e na verdade a pessoa ali não tem relacionamento nenhum com Deus. Ela passa uma impressão de que ela é uma boa pessoa com as pessoas, com a família, mas com Deus ela não tem relacionamento nenhum, né? Mas nesse sentido, no Evangelho de Mateus 7:23, né, Jesus ele vai dizer também, né, que a partir do versículo 22, né, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas Jesus ele vai dizer, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí os dois fundamentos. Então isso aí a gente pode ver claramente que tem muitas pessoas que expulsam, que profetizam, que fazem bastante coisa em nome de Jesus, mas Jesus vai dizer explicitamente que nunca os conheceram, né? Então, mas entrando especificamente mais no texto que a gente está conversando aqui de Efésios, eu vou pedir para o Eduardo comentar, e o Clinton e o Messias ficam à vontade para comentar logo em seguida, né? O que é ser abençoado espiritualmente segundo o contexto de Efésios capítulo 1, versículo 3? Então, o John, ele começa explicando, né, o conceito de bênçãos espirituais, no sentido de que ele diz, Efésios 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, assim, eu costumo entender as bênçãos espirituais não como bênçãos físicas somente. Claro que Deus é o nosso Pai e Ele supre as nossas necessidades. Entendo que Deus nos abençoe financeiramente, nos abençoe na nossa vida familiar, em todas as áreas da nossa vida. Mas o que eu luto contra é o raciocínio da dicotomia, essa separação entre secular e sagrado, entre santo e profano, porque eu acredito que na vida do cristão todas as coisas refletem na glória de Deus, que não existe necessariamente uma vida financeira, uma vida familiar, que todas as coisas elas são unidas em Cristo. Então, quando a gente fala de bênçãos espirituais, é que Deus nos abençoa na eternidade, é que nos abençoa na nossa vida em geral, em todas as áreas. E ainda que todas as áreas não estejam boas, ou não estejam do modo que eu quero que estejam, elas ainda estão debaixo da vontade de Deus e abençoadas por Ele. Por exemplo, um exemplo claro, Jesus Cristo estava no Getsêmani, sofrendo, orando a Deus e suando sangue de medo da ira de Deus. Alguém ousa dizer que naquele momento Jesus não era abençoado? Ele deixou de ser abençoado? Ninguém ousa dizer isso. Por quê? Porque Jesus Cristo era abençoado de Deus e ele era bendito de Deus. Mas ele passou por um momento de dificuldade. Ele teve um momento de tristeza. Do mesmo modo, nós estabelecemos a nossa qualidade e a nossa vida espiritual e as nossas bênçãos espirituais como se elas estivessem condicionadas ao que eu vivo, ao que eu faço, a como eu me saio. Então, isso se torna uma idolatria de si mesmo. Porque se as bênçãos espirituais estão condicionadas ao que eu faço, elas estão condicionadas ao meu desempenho. E aí Deus vira um Deus meritocrático, um Deus de obras. E sabemos que não é assim. Então, assim, devemos orar, claro, temos que conciliar muito bem essa responsabilidade de oração e de obediência, mas nós não somos obedientes e não oramos para sermos abençoados espiritualmente. Nós fazemos todas essas coisas porque somos abençoados espiritualmente. Esse pessoal lá do texto que você citou de Mateus capítulo 7, eles deixam bem evidenciado o desempenho deles. Eles falam assim, grandes coisas fizemos nós em teu nome. Eles queriam requerer um direito. E não é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus, ele se consiste no que Jesus fez. Ele aponta para alguém maior do que eu, para alguém maior que minha obra. E essas bênçãos espirituais já estão derramadas sobre mim porque alguém conquistou elas para mim. E esse alguém foi Jesus Cristo.
Essa ideia de nos lugares celestiais também, ela é uma expressão descritiva, né? O Lloyd Jones vai falar isso aí, né? E é uma expressão muito popular no primeiro século ali. Ela era de uma concepção judaica, então ela é muito comum Paulo usar isso aí. Ele acabou aproveitando o momento em que ele estava vivendo ali, né? Mais ou menos a carta foi escrita ali depois de 60, né? Dentro do primeiro século. Então, Paulo ele faz uso do momento em que ele está para poder falar então e usar essa expressão. E aí, nesse caso, a gente passa a considerar o sentido dessa expressão à luz de outras coisas que Paulo vai falar em todas as epístolas, quando ele vai falar de céu, quando ele vai falar de lugar celestial, todas essas expressões aí tem como intuito falar de quem está nesse lugar. Então não é um tipo de idolatria ao lugar céu. A gente não está numa vida nesse sentido, né? Nós não idolatramos o céu. Nós queremos sim ir para a eternidade com Deus, mas a eternidade com Deus só importa porque Deus está lá, não porque é a eternidade, né? Então, a ideia que eu vejo dentro desse texto aqui é que Cristo, né, ressurreto dentre os mortos, ele já está nesse lugar, né, de céu, que é o que está falando aqui, desse lugar celestial, com um corpo glorificado, e aí com isso a gente também passa então a ser participante do que Cristo hoje participa. Então eu vejo esse texto como a ideia de que Cristo está lá, ele é o nosso alvo de adoração, não vou dizer objeto de adoração, mas ele é o nosso alvo de adoração, ele é aquele que nós olhamos e desejamos por conta de lá. A gente vai ver Lutero falar que uma masmorra sem Cristo, uma masmorra com Cristo é o céu, mas um céu sem Cristo é o inferno, porque de fato não é tanto em si o lugar, mas é a pessoa de Cristo. Então, Paulo aqui ele quer enfatizar isso, ele quer colocar Cristo no centro, ele quer colocar Cristo como sendo o principal motivo de nós sermos abençoados. Então essas bênçãos é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que Cristo ele recebe a bênção de estar num lugar assim celestial, e aí nós então participantes com Cristo, nós estamos tão ligados a Ele que nós então passamos a ser uma pessoa só. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, então as bênçãos que nós recebemos hoje, nós recebemos por causa dele. São bênçãos que por direito são dele, que ele sim é digno, ele sim é merecedor, ele sim tem todo o direito de receber todas as bênçãos, porque ele realmente é o ser perfeito, que não cometeu pecado algum, que veio aqui e tudo mais, que ressuscitou. Então, por causa dele, né? Essa é a nossa prerrogativa, por causa de Jesus é que nós somos participantes dessa bênção, de modo que tudo que é de Jesus também é meu, não por mim, mas por ele. Sim, porque nós somos coparticipantes de Jesus Cristo. O Lloyd Jones, eu cheguei a ler hoje mais cedo um comentário do Lloyd Jones sobre essa passagem, e ele escreve um negócio muito interessante aqui que eu queria ler. Ele diz assim, comentando essa passagem, né, falando um pouquinho do que eu falei anteriormente, aí ele coloca assim, né, eu copiei esse trecho aqui, né, ele coloca assim, ser cristão significa que Deus, mediante o Espírito, está operando em sua alma, deu-lhe um novo nascimento e colocou dentro de você um princípio da vida celestial. E você tem que saber disso. Só você pode sabê-lo. Você necessariamente tem consciência deste algo a mais, dessa diferença, desse poder que agora está agindo em você, desse elemento perturbador, como se pode provar. Você necessariamente tem consciência até de um novo conflito em sua vida. A pessoa não cristã é somente uma pessoa. A pessoa cristã é duas. Para usar a terminologia escriturística, o não cristão não é nada mais senão o velho homem. O cristão, porém, tem também um novo homem. E entre o novo homem e o velho homem não há acordo. Há uma tensão entre o velho homem e o novo, e há conflito. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5,17. O próprio estágio inferior da verdadeira experiência cristã é aquele estágio no qual você está consciente justamente desse conflito. Você ainda não sabe o que é ser cheio da plenitude de Deus. Você sabe pouco, se é que sabe algo, de uma comunhão pessoal e direta com Cristo, mas sabe que há algo em você que o inquieta, sabe que há, por isso, por assim dizer, outra pessoa em você, que há um conflito, que há quase que é uma personalidade dupla, essa dualidade, por assim dizer. Estou tentando comunicar o fato da consciência que o cristão tem das duas naturezas. Ele está consciente das duas naturezas porque ele está em Cristo.
e Cristo está nos lugares celestiais. Ele recebeu essa vida de Cristo e tudo que ele tem deriva de Cristo. E isso é tão diferente de tudo que o cristão tem consciência de que tem duas naturezas. Essa falsa espiritualidade é aquela que supervaloriza a emoção em detrimento da razão. A gente olhando essa passagem aqui e só, né, não vou só acrescentando ao que vocês já falaram, né, sobre o texto aqui de o que é ser abençoado espiritualmente, né, segundo esse texto, a gente vê aqui muito bem que coisas que vocês falaram, né, que quando a gente continua o texto, a gente vê que ser abençoado aqui, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Isso é uma bênção espiritual. Ele nos predestinou para ele, né? Ele nos predestinou para ele, né? Isso é uma bênção espiritual, né? Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, no qual temos a redenção, né? Nós termos a redenção mediante a morte e ressurreição de Cristo Jesus é uma bênção espiritual para todos nós, né? Então, para a gente estar caminhando para o final, eu vou pedir para o Eduardo comentar se sou abençoado espiritualmente, como saber? Então, John, você mesmo citou aí, né, que nós somos abençoados nele com a eleição, nós somos escolhidos por ele e com um propósito, né, nós somos abençoados para sermos santos e irrepreensíveis. Então eu sei que eu sou abençoado por Deus, primeiramente, se eu creio que Cristo morreu por mim. Esse é o conceito mais importante da bênção espiritual. É eu ter certeza de que o Salvador morreu naquela cruz para levar os meus pecados. Esse é o conceito primário. Paulo estabelece isso muito bem num texto que é até muito mal interpretado, né, que é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. É justamente a aplicação correta dessa bênção espiritual, de que não importa o que eu esteja passando, eu sou abençoado se eu tiver Cristo, porque é Ele que me fortalece. Então, assim, eu vou deixar os colegas comentarem mais sobre isso, mas eu quero me ater a esse fato, deixar ele bem enfatizado na atenção do ouvinte, de que você pode ter certeza, irmão, que Deus está te abençoando e você é abençoado espiritualmente com a noção primária de que Jesus um dia pagou os seus pecados no Calvário. Se você tem essa certeza, tenha a certeza absoluta de que você é um abençoado espiritualmente. Eu acredito que, como a gente vê muito claramente nas Escrituras, quem é abençoado espiritualmente por Deus, em Romanos 8:16, vai dizer que o Espírito Santo testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Isso já é meio de saber de que nós somos espiritualmente abençoados por Deus. E se nós não temos a certeza de que nós somos salvos, se nós não temos a certeza de que Cristo padeceu no madeiro para que nós pudéssemos ter vida, é impossível saber. É impossível. Então, por isso que a certeza da salvação, que não provém de nossa mente, que não provém de nosso próprio coração, mas sim do testemunho do próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus, e eu creio que o Espírito Santo não falha em sua obra, nós temos como saber que nós somos abençoados espiritualmente, seja em qualquer aspecto que venha a ser essa bênção espiritual. Porque o Espírito Santo, como sendo Deus perfeito, não falha em sua tarefa, e nos dizer e testemunhar o nosso coração de que nós somos filhos de Deus. E só o fato de nós sabermos que nós somos filhos de Deus, isso já é saber que nós somos abençoados espiritualmente. Olha, eu acho que é isso aí mesmo, é o que foi colocado, não tem muito o que falar em cima disso aí, né? Vale enfatizar, vale só enfatizar só o que foi dito, que a gente tem certeza que a bênção de Deus está sobre nós somos abençoados primeiro de tudo, e não dá para fugir disso, tá? Esse é o ponto de partida. A partir do momento em que eu reconheci Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tenho certeza que ali eu estou sendo abençoado, e com a maior de todas as bênçãos, que é a salvação.
Não há nenhuma bênção maior do que a salvação. Na verdade, qualquer bênção sem a salvação pode ser comparada a uma desgraça, porque a gente continua condenado ao inferno, a gente continua separado de Deus, a gente continua recebendo supostas bênçãos que não suprem o nosso vazio, que não nos dá a paz com Deus. Então, eu creio que a mais importante de todas as bênçãos seria realmente a salvação. Sim, e só para fechar esse raciocínio, John, é bom a gente pontuar que não que as outras coisas não sejam importantes, elas não sejam bênçãos, mas elas são consequências da bênção primária. Como o Clinton colocou, nada me valeria a pena se eu não cresce que Jesus é o Filho de Deus. Mas como eu creio que Jesus é o Filho de Deus, hoje eu tenho acesso a um Pai que supre todas as minhas necessidades, que me dá o que Ele considera necessário. Então, se hoje eu tenho a condição de vida que eu tenho, se eu tenho os meios que eu tenho para me manter, para me sustentar, minha família, tudo que me envolve hoje de alguma forma, foi o Senhor que me abençoou também. Mas, primariamente, a maior bênção espiritual que é me dada, que foi o que enfatizamos aqui, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu creio nisso. E esse é o principal motivo. Eu não preciso de olhar para as circunstâncias, para o que eu tenho, para quem eu sou e o que eu faço. É simplesmente olhar em quem eu creio. E essa já é a evidência principal de que eu sou um abençoado. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio e eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado aqui por cada colocação, por tudo que vocês falaram. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né, a família de vocês, o ministério de vocês, a vida de vocês, enfim. Muito obrigado pelo tempo disponível de vocês. E eu quero agradecer a vocês também que nos ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de vocês e que este episódio possa ter sido uma bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.